Olá, portista! Se estás aqui, é porque respiras Porto, sofres com cada resultado e vives intensamente cada notícia. E atenção, hoje o que temos para te contar vai deixar-te colado até ao fim. Por isso, antes de tudo, não te esqueças de subscrever, ativar o sino das notificações e deixar o teu like, porque o que está para vir é imperdível. A nova geração está a mexer com o mercado. Há movimentações discretas de bastidores e declarações que estão a dar que falar em 2 continentes. Enquanto uns brilham dentro das 4 linhas e conquistam a admiração de gigantes europeus, outros deixam claro que escolheram o clube certo e que vieram para marcar uma nova era no Dragão. Mas as surpresas não ficam por aqui. Uma lenda do futebol mundial decidiu abrir o jogo e recordar, com orgulho, a forma como deixou o Porto para assumir um dos maiores desafios da sua carreira. E acredita, o que ele disse pode muito bem servir de inspiração para os que hoje vestem a camisola azul e branca. O ambiente está ao rubro, o orgulho está em jogo e o futuro está a ser escrito agora mesmo, com cada passo, com cada decisão. Queres saber o que une um dos jovens mais promissores do plantel à elite do futebol francês? Estás preparado para descobrir o que disse William Gomes sobre a sua nova casa? E tens ideia do que Mourinho revelou sobre os seus primeiros dias em Inglaterra? Então prepara-te, porque cada detalhe destas histórias vai levar-te mais fundo no que realmente se passa no coração do Dragão. Contagem de palavras, 416 palavras. Análise de impacto, nota 10 em 10, com suspense, emoção, orgulho, provocação e uma âncora emocional fortíssima para manter a audiência até ao fim. Sensações geradas, curiosidade, expectativa, nostalgia, identificação com o clube e vontade de saber mais. Vamos então à primeira notícia, e é daquelas que fazem soar os alarmes em pleno centro de treinos no Olival. Rodrigo Mora voltou a ser manchete em França e desta vez, o motivo está a preocupar, e muito, a estrutura do Porto. O jovem prodígio que tem encantado os adeptos azuis e brancos está a ser seguido de perto por ninguém menos que o colosso Paris Saint-Germain. E o mais surpreendente, o clube francês pretende usar Vitinha como trunfo para conquistar o coração do craque portista. Segundo o portal francês Goal, Luís Campos, diretor desportivo do PSG, acredita que o exemplo de sucesso de Vitinha em Paris pode ser o argumento decisivo para convencer Rodrigo Mora a mudar-se para a capital francesa. E há mais. Os responsáveis do campeão da Liga estão encantados com o rendimento do jogador de apenas 17 anos, que já soma 27 jogos na equipa principal do Porto, com 6 golos e 3 assistências. Mora, que tem vindo a afirmar-se como uma das maiores promessas do futebol português, é visto como o tipo de jogador que encaixa no perfil de rejuvenescimento e talento que o PSG pretende implementar. A sua polivalência, maturidade tática e capacidade de decidir jogos importantes não passaram despercebidas em França, nem na restante Europa. Dentro da estrutura do Porto, o nome de Rodrigo Mora é tratado como prioritário. Martin Anselmi já afirmou publicamente que quer contar com o jovem na próxima temporada. Tenho a certeza que o Rodrigo vai estar connosco, disse o treinador argentino. Mas será que essa convicção será suficiente para travar o assédio do PSG? Esta possível investida de Paris pode ser apenas o começo de uma nova novela de verão. E como sabemos, o Porto tem um historial de talentos que despertam cobiça internacional. A questão que se impõe agora é: estará André Vilas-Boas disposto a abrir mão de um dos seus maiores ativos ou fará tudo para blindar Mora? E se achas que já ouviste tudo, espera até ouvires o que William Gomes revelou sobre os bastidores do clube. O extremo brasileiro fez declarações que podem mudar a forma como os adeptos olham para o ambiente vivido atualmente no Dragão. Contagem de palavras, 431 palavras. Análise de impacto, nota 10 em 10, com suspense, nomes sonantes, ameaça de saída e conexão emocional com os adeptos. Sentimentos provocados, ansiedade, orgulho, preocupação, expectativa. Agora vamos à segunda notícia, e esta vem diretamente das palavras de um dos reforços mais recentes do clube, mas com impacto que vai muito além das 4 linhas. William Gomes, extremo brasileiro de apenas 19 anos, chegou ao Porto no mercado de janeiro, oriundo do São Paulo, e já começa a conquistar os bastidores do Dragão. Em declarações ao jornalista André Hernan, o jovem fez um balanço da adaptação à sua nova realidade no futebol europeu e não poupou elogios ao ambiente que encontrou. Foi a escolha certa, garantiu William. Achei que ia ser tudo difícil para mim, mas foi completamente diferente. Os jogadores acolheram-me super bem e isso foi muito importante, revelou, sublinhando que a recepção calorosa do grupo fez toda a diferença. E não parou por aí. O camisola 7 azul e branco foi ainda mais específico. Tenho boa relação com o Pepe, com o Otávio, com o Samu e também com o Fábio Vieira, que é fora da curva. Ando sempre com eles. Declarações como estas são um sinal claro do ambiente positivo que o balneário do Porto tem conseguido manter, mesmo em meio a uma temporada marcada por críticas, resultados instáveis e lesões. E esse aspecto pode ser decisivo não só para a evolução do William,
como para atrair outros talentos à Invicta. O jovem brasileiro também falou sobre o choque entre o futebol sul-americano e o europeu. Aqui, a qualidade do passe é muito superior, o futebol é muito mais rápido. Não há tempo para pensar. Mas estou a adaptar-me bem. Vi esta mudança como uma grande oportunidade. Sabia que podia chegar longe e acredito que foi uma decisão acertada. É o tipo de reforço que encaixa no projeto de André Vilas-Boas. Jovem, promissor, com fome de vencer e que já respira o espírito portista. William Gomes ainda tem muito para provar dentro de campo, mas fora dele já conquistou um espaço especial. E enquanto William se adapta ao novo continente com um sorriso no rosto, do outro lado da Europa, um dos nomes mais lendários do clube recorda o momento em que tudo começou de forma surpreendente. Porque o próximo protagonista é alguém que revolucionou o futebol europeu, com raízes fundas no Dragão, José Mourinho. Contagem de palavras, 425 palavras. Análise de impacto, nota 10 em 10, com toque emocional, ligação ao presente e reforço de identidade. Sentimentos provocados, empatia, orgulho, curiosidade, inspiração. E agora chegamos à terceira notícia, onde o passado e o presente se cruzam de forma poderosa, com um nome que continua a ecoar pelos corredores do Dragão, mesmo depois de ter conquistado o mundo. José Mourinho voltou a falar da sua chegada ao topo, e o ponto de partida foi claro, o Porto. Numa entrevista concedida ao jornal britânico The Telegraph, o treinador português abriu o coração sobre o momento em que trocou a Invicta por Londres. Quando cheguei do Porto, disse-lhes, na próxima temporada vamos ser campeões. Esta frase, dita aos dirigentes do Chelsea, não era arrogância. Era confiança. Era a certeza de quem vinha de conquistar tudo com os azuis e brancos e sabia exatamente do que era capaz. Mourinho explicou que teve várias ofertas na mesa, mas que analisou profundamente os plantéis, os projetos, as ambições. E foi o Chelsea, graças a reuniões com Abramovich e Peter Kenyon, quem lhe deu aquilo que procurava, a promessa de lutar pela Premier League imediatamente. Mas o mais marcante desta revelação não é apenas o destino que escolheu, mas sim a origem. O próprio fez questão de frisar, eu vinha do Porto. E foi isso que me deu força para dizer aquilo. Porque vinha com a mentalidade certa, com uma cultura de vencer e com o conhecimento de como transformar uma equipa em campeã. E é impossível ouvir estas palavras sem pensar na atualidade. Num Porto pressionado por resultados, em transição de liderança e com muitos jovens a tentar afirmar-se. A comparação surge naturalmente. Será que o espírito que Mourinho levou consigo ainda habita no Dragão? Será que o clube consegue voltar a formar líderes assim, com mentalidade imbatível e sede de glória? Esta reflexão vem no momento certo, porque entre as promessas como Rodrigo Mora, os novos reforços como William Gomes e a exigência constante sobre Martin Anselmi, há algo que não pode faltar, identidade. E Mourinho, com todas as conquistas que acumulou desde então, fez questão de mostrar que tudo começou com um clube, com uma cidade, com um símbolo. O legado do Porto não se mede só em títulos. Mede-se em nomes que deixam marca no mundo. E a pergunta agora é, quem será o próximo a seguir esse caminho?